voltamos para o terceiro e último bloco deste programa Urbanidades, que, como todos, eu sempre falo, passa muito rápido, né? Esse programa está sendo transmitido em tempo real pela Rádio FM 96,3, Rádio Boa Nova. Também pelo nosso site. Lá você encontra, eu faço muita questão de frisar, que você verifique um programa sobre justiça restaurativa, que ele serve como base para a nossa conversa. E fique também antenado que daqui a algumas semanas, uma ou duas, um outro programa sobre o mesmo tema vai estar para vocês aí no site. E também no ar, é claro, né? É um programa em que eu entrevisto um juiz e um professor de Chicago que falam sobre o processo lá e como a polícia atua com a comunidade, tentando expandir esse conceito de cultura da paz, não é? Onde surge isso aí? Foi o Dominique que trouxe isso? Exatamente, foi o Dominique, é o inglês. Uhum. Ele, em decorrência de um assunto pessoal, ele se encaminhou para o Rio de Janeiro, veio conhecer uma moça, e a moça ia trabalhar e ele ficava na cidade do Rio de Janeiro. E ele começou a verificar a desigualdade, né, em decorrência da cidade do Rio de Janeiro. Qual é o histórico dele, você lembra? Ele é professor, não me recordo, ele é especialista, aí eu tenho até no meu celular. Não, sem problema. Ok. Eu tenho todo, na verdade, o currículo Lattes dele, que eles colocaram no site disponibilizado da Unisantos. Tem na Unisantos o link direto para a Justiça Restaurativa. Tá, a gente vai colocar para você na tela, para entrar na rádio, infelizmente tem que ir até o site, tá bom? Isso. Mas, bom. E ele começou essa ideia do quê? Ele começou a conversar com as pessoas da comunidade, da periferia, e verificou que eles estavam sempre em conflito, sempre em conflito. Ele começou a conversar com essas pessoas que podia, de repente, resolver o problema de um, resolver o problema de outro. E aí ele iniciou um processo, chama processo de círculos restaurativos, em que ele, de alguma forma, ele tentava fazer com que as pessoas envolvidas naquele tipo de conflito sentassem de uma maneira em círculo, e cada um colocasse assim a sua problemática, apresentada a princípio ou mediada, que ele fala por um conciliador, que ele usa diversos termos. Isso foi crescendo, ele conseguiu um patrocínio, ele conseguiu fazer com que esse projeto fosse de alguma forma publicado, começou a aumentar, e são 24 projetos de justiça restaurativa no Brasil. Aí ele tem várias teias, a teia da Secretaria de Segurança, a teia da Educação, que é muito grande, que são agentes multiplicadores de justiça restaurativa, e eles fazem esse processo de círculos restaurativos. Então a diretora vem com os alunos que de alguma forma dão algum tipo de problema social, problema familiar, problema com droga, senta todo mundo e tenta de alguma forma conciliar. Isso começou a crescer, começou a ter de alguma forma sucesso, e ele começou a ganhar corpo. Então, acabaram fazendo diversos convênios e o Poder Judiciário abraçou a causa e começou a fazer a implementação de justiça restaurativa em determinados polos, né? Eles falam, até o Dr. Marcelo fala de polo irradiador. Então, polos irradiadores de justiça restaurativa. Implementadas aonde? Grande maioria junto à vara da infância e juventude. Então, dentre os menores infratores. Deixa eu fazer uma digressão aqui. Você não acha que esse movimento, essa onda de atenção a esse menor é um esforço que vai na contramão, ainda bem, né? Na contramão desse clamor popular, que eu não sei se é fundado ou não, da redução da maioridade penal? Então isso foi tratado no seminário por diversos palestrantes, inclusive na inauguração, onde o prefeito da cidade estava, o secretário de Educação. E, na verdade, assim, eu vou usar a mesma frase em que a percursora do projeto, o nome dela é Mônica, acho que é Mônica Beguin, não tenho certeza o sobrenome, que muitos desses jovens, muitos dos menores infratores são vítima de vítimas. O que ela quis dizer? Quis dizer que é uma fala não dela, na verdade é a fala da esposa do ciclista que infelizmente faleceu na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, o que eles tratam? Eles tratam a possibilidade daquela vítima de ser vítima, de se restabelecer, da possibilidade da pessoa não ser o menor infrator, ter praticado um ato infracional
e ser parte daquele momento da vida da pessoa e fazê-la se ressocializar. Não através da retribuição punitiva, que é uma das finalidades da pena, e sim através da sua ressocialização. Então, você ser responsável por o que aconteceu. Eu só vou entrar um pouquinho mais nisso, porque me ocorreu uma coisa, né? Esse ciclo, né? Não digo círculo, mas esse ciclo que envolve o garoto o caso do acidente ou da morte do ciclista na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Então, a esposa dele, quando ela vem a público e faz uma afirmação desse quilate, ela, em si, já entende uma coisa maior, né? Entende que já se perdeu uma vida, não precisamos perder a segunda, que seria desse jovem infrator, que, na verdade, também é vítima em uma outra escala. Exatamente isso que ela falou. Mas o problema é que em outros casos, não nesse, o sobrevivente, que também passa a ser vitimizado pela perda de um ente querido, sente essa vontade da vingança. Não é uma punição, parece que a punição passa a ter um teor de vingança, que esse é o grande problema, né? Como lidar com isso? Então, eles trabalham também isso, eles trabalharam, os palestrantes, com relação ao nosso instinto de vingança, né? E eles falam que, na verdade, nós vivemos uma teia social. Então, essa teia é sempre entrelaçada entre vítima, agressor, sociedade, instituições civis. E o que se tem a ideia? Se tem a ideia de fazer com que a possibilidade de só punição, a pessoa saia ilesa. Então, olha, eu cometi um delito, eu cometi um ato infracional, eu fui punido, não devo mais nada para a sociedade. A ideia não é essa. A ideia da justiça restaurativa é, eu cometi um delito, eu preciso me responsabilizar por ele e tentar fazer com que a teia da sociedade volte ao mesmo estado. Fazendo como? Como isso eu faço? Com a ajuda de diversos instrumentos e institutos. Para que a sensação de vingança não fique arraigada ali nos familiares da vítima. Essa é a ideia da justiça restaurativa. Então, com isso em mente, essas partes também são trazidas para a mesa. São trazidas por círculo, né? Que é essa ideia do círculo. Tá. Lógico, sempre dependendo da vontade, da disponibilidade emocional de cada um. Quero fazer parte, não quero fazer parte. Essa é a ideia do debate, né? Instituições, sem querer interromper, instituições que estão acostumadas a lidar apenas com os efeitos, hoje estão inseridas em tentar resolver a causa, ou pelo menos participar de uma possível solução de causa. Então, quando pensa em delegacia, as pessoas ainda têm a cultura, eu vou fazer um BO para dar um susto no meu vizinho. E acha que lá só vai encontrar fantasma que vai lá para dar susto nos outros. A gente ouve até hoje, não tem como ir lá falar com o meu vizinho só para dar um susto nele. Então, é um pouco arraigado na sociedade. Então, eu acho essa discussão, a participação de instituições que até então o pessoal tem um pouco de receio, tentando achar uma solução para a causa, que é muito complexa. A gente, né, é uma briga eterna, vai ser uma evolução. E é claro que também, assim, não é que o Necrim resolva tudo, né? Não, o Necrim, ela faz parte de uma filosofia da conciliação, né? Ela está de encontro com isso. Eu preciso fazer o seguinte, apareceu a plaquinha de 1 minuto, e eu quero ainda falar de como o aluno da Unisantos pode participar desse processo. Se você tiver como falar, na velocidade que você fala, sobre a delegacia eletrônica, eu gostaria também. Rapidinho, a delegacia eletrônica é o registro digital de ocorrência. Aconteceu um crime, a população faz o BO pela internet. Não precisa ir na delegacia. São todos os crimes? Não, só alguns crimes. Eu tenho aqui rapidinho, roubo, furto de veículo, que é comum, roubo, furto, perda de objeto, documento, uma ameaça, que tipo de ameaça? Ameaça alguém, uma pessoa ameaça a outra. Tá, injúria, calúnia, difamação, acidente de trânsito sem vítima, desaparecimento de pessoa, encontro de pessoa. Isso. Bom. Se registrou o desaparecimento, ela apareceu, precisa registrar o encontro, senão ela vai constar no sistema sempre como desaparecida. Então, por isso, a necessidade do BO de encontro. Só que a população, às vezes, tem dificuldade com o sistema. Às vezes, ela não sabe narrar o crime que aconteceu com ela. Diferente de furto, roubo, a própria ameaça, tem um pouco de dificuldade. Eu tenho tudo isso no site. Isso, mas os nossos alunos, nesse projeto do Necrim, também tem a delegacia experimental. Então, os nossos alunos da Unisantos vão poder auxiliar o cidadão que tiver dificuldade de registrar o boletim pela internet. O endereço é este aqui, né? Que eu vou ter que ler, porque o pessoal da rádio tem direito de saber. Entra no site da Polícia Civil. Então, é www.policiacivil.sp.gov.br. Aí no canto direito vai ter lá, boletim eletrônico, boletim de ocorrência eletrônico. E qualquer dificuldade no preenchimento, os nossos alunos estarão aptos a ajudar. Bom,
Doutora Juliana, doutora Marta, muito obrigado. Imagina. Pessoal, acabou o tempo, eu sei que é rápido, semana que vem a gente tem mais. Esse tema rende muito, tá? Fique com a gente aí, um abraço a vocês também da Rádio FM Boa Nova. Obrigada.